Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Resumo do sermão de sexta-feira proferido por Hazrat Khalifatul Masih V, que Allah seja o seu ajudante, a 24 de setembro de 2021, na Mesquita Mubarak, Islamabad, Tilford, Reino Unido. Depois de recitar Tashahhud Ta'awuz e Surah Al-Fatiha, Sua Santidade Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasrihil Aziz disse que continuaria a falar sobre a vida de Hazrat Umar, que Allah esteja satisfeito com ele. Falando sobre a conquista de Jerusalém, que ocorreu no ano 15 após a Hégira, o califa disse que o exército muçulmano, sob a liderança de Amr bin al-As, pôs cerco à cidade de Jerusalém. Depois de algum tempo, os cristãos cansaram-se do cerco e concordaram em fazer um tratado, mas com a condição de que o próprio Hazrat Umar radhiyallahu anhu viesse e firmasse o tratado de paz. Quando Hazrat Umar radhiyallahu anhu consultou os companheiros sobre isso, Hazrat Usman radhiyallahu anhu deu a opinião de que os cristãos estão assustados e desesperados e que se ele rejeitasse o pedido deles, ficariam ainda mais humilhados. Hazrat Ali radhiyallahu anhu, por outro lado, aconselhou-o a ir para Jerusalém. Após consultar outros companheiros, Hazrat Umar nomeou Hazrat Ali ou Hazrat Usman, que Allah esteja satisfeito com eles, como Amir em Medina e partiu para Jerusalém. Hazur apresentou relatórios de vários historiadores em relação a este incidente, bem como alguns dos seus pontos de vista diferentes em relação a essas ocorrências. Relata-se que Hazrat Umar radhiyallahu anhu já tinha partido para Jerusalém antes de qualquer conversa sobre o tratado, pois Amr bin al-As lhe tinha enviado uma carta solicitando a sua ajuda. Conforme esse relato, Hazrat Umar radhiyallahu anhu já tinha partido para Jerusalém e no caminho parou num lugar chamado Gabita ou Jábia, a fim de consultar os comandantes do seu exército. Foi lá que ele foi informado da exigência do cristão de que ele se apresentasse para mediar um tratado de paz. Esta não era uma viagem comum, pois o seu propósito era estabelecer o poder e domínio islâmico. Mas ainda assim, ele não viajou com grande exército, só alguns companheiros o acompanharam e, de acordo com uma outra narração, ele viajou apenas com um servo. Mesmo assim, a terra parecia tremer com a notícia de sua vinda. De acordo com Muhammad Hussein Haikal, Hazrat Umar radhiyallahu anhu não foi para Jerusalém apenas para mediar o tratado. Quando Hazrat Amr bin As radhiyallahu anhu pediu a Hazrat Umar mais ajuda, a sua paciência chegou ao limite e decidiu ir para Jábia, a área entre a Síria e a Jordânia. Durante esse tempo, Hazrat Abu Ubaidah e Hazrat Khalid bin Walid também completaram as suas conquistas na Síria. Hazrat Umar convocou ambos a Jábia para formular a melhor estratégia para conquistar Jerusalém. Quando os chefes do exército inimigo souberam da chegada de Hazrat Abu Ubaidah e Hazrat Khalid bin Walid em Jábia, perceberam que não poderiam segurar Jerusalém por muito tempo. Um dos chefes fugiu para o Egito com uma parte do seu exército, enquanto Sofrónio, ele concordou em fazer um tratado, mas com a condição de que o próprio Umar viesse para assinar o tratado de paz. Durante a viagem, após a oração de Fajr, Hazrat Umar radhiyallahu anhu exortava as pessoas a orarem pela conclusão das bençãos. Hazrat Khalid bin Walid e Yazid bin Muawiyah, entre outros, receberam Hazrat Umar em Jábia. Quando Hazrat Umar radhiyallahu anhu viu que os muçulmanos não estavam vestidos com trajes árabes simples, ficou descontente com isso. Mas se acalmou quando eles mostraram a armadura de aço sob as vestes de seda, indicando que estavam prontos para a batalha. Hazrat Umar disse: se adotaram essa aparência externa para os mostrar a vossa glória e grandeza, então não há nada de errado nisso. Yazid bin Abu Sufyan pediu a Hazrat Umar para usar as melhores roupas e meios de transporte, mas ele disse: juro por Allah,
Jamais desistirei de usar o vestido com que deixei os meus dois companheiros, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Segundo alguns historiadores, o acordo entre muçulmanos e cristãos foi celebrado em Jábia, enquanto outros dizem que foi celebrado em Jerusalém. Hazrat Khalid bin Walid, Hazrat Amr bin As, Hazrat Abdurrahman bin Auf e Muawiyah bin Abu Sufyan testemunharam o tratado. Hazul leu as palavras do tratado conforme registradas por Tabari. Quando os cristãos chegaram, estavam montados nos cavalos e as suas espadas brilhavam. Ao ver isso, os muçulmanos também desembainharam as suas armas, mas Hazrat Umar radiyallahu anhu disse-lhes que esses cristãos vieram para fazer um tratado de paz e, portanto, os muçulmanos devem depor as suas armas. No entanto, Hazrat Umar disse que o povo de Jerusalém não seria prejudicado, nem as suas casas e igrejas seriam prejudicadas. Aqueles que queriam ir para os romanos eram livres para fazê-lo, e aqueles que queriam permanecer nas suas terras eram livres para fazê-lo, desde que pagassem o jizya. De acordo com Ibn Khaldun, este acordo prova alguns pontos muito importantes. Por exemplo, o Islão não se espalhou pela espada. Outras religiões desfrutavam de liberdade sob o domínio muçulmano e que os não-muçulmanos não foram obrigados a pagar jizya. Quando a notícia deste tratado se espalhou, as pessoas de Ramallah, Palestina e Lud também ficaram ansiosas para fazer um acordo semelhante. Hazrat Umar radiyallahu anhu dividiu a Palestina em duas partes e nomeou Alqama bin Hakim como governante de Ramallah e Alqama bin Mujaddis como governante de Jerusalém. Quando Hazrat Umar chegou a Jerusalém, foi recebido por Hazrat Abu Ubeda e pelos chefes do exército. Ele estava em roupas muito simples. Ao ver isso, os muçulmanos estavam preocupados com o que diriam os cristãos e por isso ofereceram-lhe algumas roupas valiosas para vestir. Hazrat Umar radiyallahu anhu disse-lhes: "A honra que o Islã vos deu é mais do que qualquer outra coisa." Os sacerdotes cristãos entregaram as chaves da cidade a Hazrat Umar radiyallahu anhu. Hazrat Khalifatul Masih I radiyallahu anhu diz que quando os cristãos o viram nas roupas simples, entregaram-lhe as chaves da cidade e disseram que não poderiam competir com esse general. Em primeiro lugar, Hazrat Umar visitou Beitul Maqdas, ou seja, Mesquita al-Aqsa, e depois foi para a igreja cristã. Quando estava a visitar a igreja, chegou a hora de orações. Os cristãos permitiram-lhe rezar na igreja. No entanto, Hazrat Umar radiyallahu anhu disse que temia que se o fizesse, os muçulmanos a considerariam um lugar sagrado para si próprios e em seguida tentariam assumir o controlo disso. Por isso, decidiu rezar fora de igreja. Sua Santidade disse que as pessoas em Jerusalém começaram a convidar Hazrat Umar radiyallahu anhu para as suas casas. Um dia, Hazrat Umar radiyallahu anhu perguntou a Hazrat Ubeda radiyallahu anhu por que é que ele não o convidou para a casa dele. Hazrat Abu Ubeda disse que, se eu convidá-lo para a minha casa, não poderia controlar as suas emoções. No entanto, foram para a tenda de Hazrat Abu Ubeda, que estava vazia, não tinha nada exceto uma sela para o seu cavalo e um pouco de pão. Ao ver isso, as lágrimas começaram a cair dos olhos de Hazrat Umar radiyallahu anhu e ele abraçou Hazrat Abu Ubeda. Sua Santidade disse que, enquanto em Elia ou Jerusalém, as pessoas pediram a Hazrat Umar que Hazrat Bilal radiyallahu anhu chamasse azan, ou seja, a chamada para a oração. Hazrat Bilal disse que ele tinha jurado que não faria a chamada para a oração após o falecimento do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. No entanto, ele não conseguiu rejeitar o pedido de Hazrat Umar e fez a chamada à oração. Isso lembrou a todos do tempo do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Sua Santidade disse que, à medida que os muçulmanos alcançaram sucessivas vitórias, as pessoas ficaram com medo de perder as suas cidades.
O povo de Jazira, localizado entre o Iraque e a Síria, escreveu a Heráclio pedindo a sua ajuda e solicitou-lhe que enviasse navios para combater os muçulmanos. Ele concordou em enviar ajuda, pois achou que esse seria um plano vencedor. Ao saber que Heráclio tinha concordado, o povo de Jazira levou um exército de 30.000 homens para Homs. Quando Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu veio a saber sobre essas conspirações e estratagemas, ele consultou Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, e ambos concordaram que para combater isso terão de reunir todo o exército muçulmano no sul da Síria. Quando os navios de Heráclio chegaram, os muçulmanos encontraram-se numa situação difícil. Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu escreveu a Hazrat Umar informando-o da delicada situação. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ordenou Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu para enviar ajuda e, portanto, ele enviou um exército de 4.000 soldados para Homs. No entanto, este exército não era suficiente para lutar contra o exército de Jazira. Ao saber que o exército de Jazira estava em Homs, Hazrat Umar ordenou que outro exército fosse enviado a Jazira para que o exército voltasse a Jazira a fim de defender a sua cidade, aliviando assim o exército muçulmano em Homs que estava a enfrentar uma situação difícil. Isso mostrou a grande capacidade estratégica de Hazrat Umar e era uma estratégia bem-sucedida. E quando isso aconteceu, o exército de Jazira foi obrigado a retirar-se de Homs e voltar para Jazira. Por fim, os muçulmanos foram vitoriosos. No final do seu sermão, Sua Santidade informou a comunidade sobre a triste notícia de falecimento de alguns membros da comunidade e liderou as orações fúnebres deles em ausência após a oração de sexta-feira. Os falecidos eram Chaudhry Said Ahmed Lakhan Sahib, que atualmente residia no Canadá, faleceu aos 86 anos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Por certo, a Allah nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. Ele era neto de um companheiro do Messias prometido, alayhi salam. Ele deixou para trás 6 filhos e 3 filhas. Todos estão a servir a comunidade de uma forma ou de outra. Um dos seus filhos é missionário no Quênia e não conseguiu comparecer ao funeral do seu pai. Hazur orou para que Allah lhe concedesse a força e a coragem para suportar essa perda. Chaudhry Said Sahib tinha grande amor pela comunidade e pelo Messias prometido, alayhi salam. Ele sempre aconselhou os seus filhos a nunca temerem ninguém quando se tratasse da Ahmadiyya. Hazur orou para que Allah tratasse o falecido com perdão e misericórdia. Muhammad Shahabuddin Sahib, que estava a servir a comunidade como vice-presidente da comunidade Ahmadiyya de Bangladesh, faleceu a 12 de julho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Por certo, a Allah nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. Ele aceitou a Ahmadiyya através de um sonho. Ele tinha muitas qualidades virtuosas e tinha grande amor e respeito pelo califado. Ele deixou para trás 4 filhos e 3 filhas. Ele enfrentou oposição até mesmo da sua família, mas suportou-a com grande paciência. Ele era uma pessoa muito confiável. O califa orou para que Allah tratasse o falecido com perdão e misericórdia. Raul Abdullah da Argentina faleceu a 6 de setembro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Por certo, a Allah nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. Ele era um dos primeiros membros da comunidade Ahmadiyya da Argentina. Ele soube da comunidade pela primeira vez numa feira de livros. Muitas pessoas tentaram afastá-lo da comunidade, mas ainda assim ele sempre comparecia aos eventos da comunidade. Ele participou na convenção anual do Reino Unido com o objetivo de tirar algumas dúvidas que ele tinha na sua mente, mas depois de se encontrar com o califa, convenceu-se e aceitou a comunidade. Ele tinha grande amor e respeito pela comunidade e orgulhosamente apresentava-se como um Ahmadi.
Sua Santidade orou para que Allah o tratasse com perdão e misericórdia e ajudasse a sua família a aceitar Ahmadiyya. Que as almas de todos os falecidos descansem para sempre em paz. Amém. Que assim seja.